Bom, pessoal, como eu combinei com vocês, eu vou cumprir aqui e fazer o exercício da partícula que estava deslizando sobre uma calha parabólica, que eu passei para vocês em sala e fiquei de dar a resposta. Então, como a gente vem fazendo, eu vou fazer a resposta aqui em vídeo. Tudo bem? Então, olha só, eu vou desenhar o problema. Tanto faz se eu desenhar aqui no quadrante da esquerda ou no quadrante da direita para analisar. Como aqui para mim fica mais fácil no quadrante da direita, eu vou desenhar aqui parte da parábola e vou desenhar também a partículazinha que eu falei que tinha massa m e que estava sujeita então a deslizar nessa parábola, e essa parábola era y igual a x². Tudo bem? Então a gente tem que dar uma olhada aqui, né? Bom, vamos adotar esse nível como nível de potencial zero. Então a partícula, estando ali onde ela se encontra, ela tem uma alturinha h, que é igual a y da parábola. E como ela está descendo ou subindo, depende aí do que está acontecendo no problema. Vamos imaginar, só por simplicidade, que ela está descendo aqui na parábola. Ela vai ter uma velocidade em x, que vai ser x ponto, e também vai ter uma velocidade em y, que é o y ponto. Tudo bem? Então, partindo desse princípio, a gente pode escrever a energia cinética para esse cara aí. A energia cinética dessa partícula é meio de m x ponto quadrado, energia cinética aí associada ao movimento em x, mais meio de m y ponto quadrado. E aí a primeira pergunta que pode aparecer é: mas será que eu vou ter então 2 graus de liberdade, x e y? E a resposta é não. Por quê? Porque o x e o y estão relacionados pela equação da parábola. Então eu consigo escrever o y ponto em termos do x ponto usando essa equação. Se eu sei que o y é igual a x², eu posso derivar dos dois lados com relação ao tempo. Cuidado, hein? Com relação ao tempo. Então do lado esquerdo ficaria y ponto. Do lado direito eu derivo primeiro com relação a x, dá 2x, e multiplico pela regra da cadeia pelo x ponto. Tá ok? Então olha, como eu disse, o x ponto e o y ponto estão relacionados pela equação da parábola. Então onde tem y ponto, por exemplo, eu substituo por essa expressãozinha. Então lá na energia cinética, a gente vai ter meio de mx ponto ao quadrado mais meio de m, e onde tem y ponto, eu coloco esse cara aí, 2x ponto, tudo isso ao quadrado. Aí posso distribuir o quadrado aqui para todo mundo, aí fica meio, aqui não mexe, esse termo não mexi, mais meio, m também não mexo, 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado é x², x ponto quadrado, x ponto quadrado. Maravilha? Então eu posso, de forma simplificada, colocar algumas coisas em evidência. Um meio de mx ponto quadrado. Então, meio de m x ponto quadrado. E aqui dentro fica meio de mx ponto quadrado em evidência. Sobra 1 aqui. Meio de mx ponto quadrado mais 4x² aqui. E o máximo que eu consigo fazer com esse cara é isso. Escrever energia cinética dessa forma aqui. Bom, como o problema também está sujeito aí a uma alturazinha, h, então a gente tem uma energia potencial gravitacional associada, uma vez que no nível y igual a zero, o potencial foi definido como zero. Dessa maneira, a energia potencial para esse sistema aí, eu vou calcular aqui em cima, vai ser energia potencial mgh. A gente não pode esquecer que o h aqui no caso é o y da parábola, mgy. E como a gente está escrevendo tudo em termos de x, y é igual a x², que é a equação da parábola. Portanto, energia potencial mgx². Está aqui, bonitinha. Se eu tenho energia cinética e tenho energia potencial, eu posso determinar a lagrangiana. Então é isso que eu vou fazer aqui. A lagrangiana é T menos V, cinética menos potencial. A cinética eu sei que é meio de m x ponto quadrado
vezes um fatorzinho ali. O fatorzinho é 1 mais 4x². Esse aqui é o termo de energia cinética. E além da energia cinética, eu tenho a potencial gravitacional, que está escrita ali em cima. Então vamos colocar lá também. Menos, no caso aqui, né? Então, mgx². E essa aqui é a lagrangiana do problema. Se eu tenho a lagrangiana, eu posso escrever a equação de Lagrange para forças conservativas, que é a seguinte: d dt del L del x ponto menos del L del x igual a zero. Então eu venho aqui no cantinho, calculo del L del x ponto. Se eu derivar com relação a x ponto, só tem x ponto nesse cara. Então tem algumas constantes aí, meio de m 1 mais 4x², tudo constante com relação a x ponto. Derivada de x ponto quadrado com relação a x ponto é 2x pontos. E esse 2 cancela com esse, portanto, del L del x ponto vai ser igual a m 1 mais 4x², x ponto. E se eu fizer essa derivada, del L del x, aqui nesse caso a gente vai ter x tanto nessa parte quanto nessa outra. Então, se eu derivar com relação a x essa expressão toda aqui, vai ficar meio de mx ponto quadrado, que está multiplicando tudo constante. Separa em duas derivadas aqui, derivada de 1 é 0, derivada de 4x² dá 8x. E aí eu também tenho que derivar com relação a x, o cara que está lá do outro lado, então fica menos mg 2x. Certo? Essas aqui são as derivadas. Ora, se a gente tem tanto o del L del x ponto e o del L del x, a gente pode substituir aqui na equação de Lagrange, então. Olha lá, vai ficar d dt. Onde tem del L del x ponto, eu coloco esse cara aqui. Então, m 1 mais 4x², x ponto, menos, onde tem del L del x, eu boto esse cara aqui. Então, meio mx ponto quadrado 8x menos mg 2x. Tudo isso igual a zero. Nesse cara aqui, a massa não participa da derivada porque é uma constante. Porque eu estou derivando com relação ao tempo. Então, o que a gente faz? Puxa ela para fora e aplica a derivada nesses outros caras aí. 1 mais 4x², x ponto. O outro aqui, vamos ver. Vou distribuir o menos, né? Vai ficar menos meio, mx ponto quadrado 8x, mais mg2x. Não preciso pôr mais parênteses. Olha só, aqui eu vou precisar derivar com relação ao tempo. Tanto x quanto x ponto dependem do tempo, porque x depende do tempo. Então é a regra do produto, né? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu derivo a primeira, mantenho a segunda. Então, se eu derivar a primeira dá 8x, x ponto, mantenho a segunda, que é x ponto, mais, aí eu mantenho a primeira e derivo a segunda. Já tem um ponto lá, então fica com 2. Esse eu não fiz nada, então eu mantenho aí do jeito que está. mg2x. E aí é só uma questão de fazer as distributivas todas aí, certo? E dar uma melhoradinha nessa equação. Eu vou fazer isso, então vou apagar aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Olha, esse x² com esse aqui eu posso fazer a multiplicação. E aí fica assim, ó. A massa vai embora também, ó. Aparece em todo mundo. Então fica 8x, x ponto quadrado. Aí o outro termo já tá bom, porque 1 mais 4x², x 2 pontos. Aqui aparece menos meio desse cara, x ponto quadrado, 8x.
E nesse cara aqui, mais 2gx. Isso tudo igual a 0. Para dar uma mexida, como aparece meio só nesse cara, eu vou multiplicar a equação inteira por 2. Aí fico com 16x, x ponto quadrado, mais 2 mais 8x quadrado, x 2 pontos, menos, aqui vai ficar 8x, x ponto quadrado, que esse 2 vai matar com esse, que eu vou multiplicar, mais 4gx. E aí, olha só, eu tenho 16x, x ponto quadrado, 8x, x ponto quadrado, então dá 8x, x ponto quadrado, 2, 8x quadrado aqui, x 2 pontos, aí aqui vai ficar mais 8x, x ponto quadrado, mais 4gx igual a 0. E essa daqui é a resposta do problema. A equação do movimento é essa daqui. Olha só, é uma equação que a equação é não linear. Não tem como descobrir muita informação olhando só essa equação, né? O problema terminou aqui e confiram aí se vocês chegaram na mesma solução.